Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre o alojamento de pintinhos de corte, saber qual que é o balanço feito então no fechamento do ano de 2022, números então que vêm sendo computados pela APINCO, a Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte. E quem está aqui hoje então para trazer essas informações para a gente e para conversar um pouco sobre outros assuntos também que envolvem a avicultura e que preocupam no momento, é o presidente da entidade, portanto, José Paulo Meirelles Cors. Seja muito bem-vindo, Zé Paulo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que nos ouvem. Vamos lá. José Paulo, então, assim, como eu disse, né, a gente já conversou um pouquinho antes da entrevista, né, e a APINCO está compilando ainda os números para fechar, né, bater o martelo e fechar o balanço de 2022 nos alojamentos de pintinhos de corte, mas a gente tem alguma prévia de como que a gente encerrou o ano de 2022? A gente tem uma prévia, assim, Letícia e todos que nos ouvem, e assim, para a gente ser bastante claro, sem entrar em muitos números pequenos, o alojamento de 2022 foi praticamente o mesmo de 2021. 6.900 e pouco, e um pouquinho de menos que 6.900. Uma média mensal de alojamento de 575 milhões de pintinhos. No primeiro semestre de 2022, foi um pouco abaixo do ano anterior, e no segundo semestre foi ligeiramente acima. Na média do ano, não deu 1% de diferença de alojamento. E por que houve, então, essa similaridade em relação ao ano de 2021, né? Lembrando que 2022 a gente viu uma escalada nos casos de influenza aviária em vários países, principalmente do hemisfério norte, mais para o final do ano passado, então, que a gente viu esses casos vindo um pouco mais para a América Central, América do Sul. Não houve uma demanda maior. O que manteve esses números tão perto da estabilidade, José Paulo? Foi questão de potencial produtivo? Foi questão de demanda? Não, essa questão da influenza não tem nenhuma influência a ver com o alojamento. Praticamente nula. Se ela teve alguma influência, foi favorável ao Brasil, no sentido de que nosso país, que é hoje ainda o único grande produtor mundial que não tem registro de nenhum caso de influenza aviária em território nacional. Então, esse alojamento de pintinhos não tem nada a ver. E se tem algo a ver é que ele favoreceu um pouco as nossas exportações. Uhum. O que ocorreu em 2021 foi que tivemos alguns problemas técnicos de produtividade nas galinhas e, por consequência disso, foram tomadas algumas ações, algumas empresas aumentaram os alojamentos, e isso levou a gente estar realmente no patamar de 2020, 2021 e 2022, praticamente no mesmo alojamento 0 a 0. Então foi uma questão mais referente ao potencial produtivo das aves mesmo, mais do que algo referente à demanda, portanto. Sem dúvida. Quem nos ouve pode ficar absolutamente tranquilo que não teve absolutamente nada a ver com essa questão da influenza. São questões de produtividade, questões zootécnicas. Eu pergunto porque como a gente teve uma puxada muito grande nas exportações, justamente por esses casos de influenza que se agravaram, né, no ano passado, mais nos países do hemisfério norte, e a gente foi preenchendo, né, essas lacunas da escassez da escassez, perdão, de carne de frango. Então, nesses países que tiveram muita mortandade de aves, fiz essa pergunta pensando nisso, né, se talvez tivesse havido um aumento na demanda. Pois então, essa praticamente estabilidade, José Paulo, ela era esperada já para o ano passado, de 2022? Não, a gente já vinha vendo sinais aí de que as empresas estavam tomando ações no sentido técnico, né, de melhorar a produtividade das aves, dos lotes, dos plantéis, e também houve um aumento físico no alojamento de aves matrizes. Então, tudo isso levou a essa estabilidade. Tanto é que, assim, no primeiro semestre de 2022, houve alojamento, alguma coisa em torno de 2, 3% a menos do que o ano anterior. No segundo semestre, houve um alojamento de
1% a mais do que no ano anterior, né? E isso é devido a esses ajustes zootécnicos, essas modificações então feitas no setor então dos criadores ali, né? Sim, dos matrizeiros, das granjas de reprodução. Certo. Aí, José Paulo, a gente está aqui então começando, né, o ano ainda, dando andamento nesse primeiro bimestre. Aqui, quem nos acompanha no Notícias Agrícolas sabe que a gente está muito em cima da questão dos casos de influenza aviária que tem atingido o continente americano como um todo, além de outros países do hemisfério norte, Europa, enfim, da Ásia também, né, que a gente tem casos por lá. Mas focando aqui nas Américas e principalmente aqui na América do Sul, a gente já tem um balanço que foi divulgado então na semana anterior, de que havia então 8 países aqui na América do Sul com casos de influenza aviária, 6 fazendo fronteira aqui com o Brasil. Aí eu queria te perguntar a expectativa para esse ano, para os alojamentos e no que essa ameaça da influenza aviária poderia atrapalhar de repente nesses alojamentos, ou inclusive se isso não chegar aqui no Brasil, se isso pode ajudar a impulsionar a demanda, portanto. Sim, obviamente, se não for constatado nenhum foco no Brasil, que o período mais crítico é até em torno de abril, por causa das rotas migratórias, né, que o vírus da influenza é veiculado por aves migratórias, marrecos, patos, gansos, etc., que fogem do hemisfério norte e procuram o calor aqui no hemisfério sul. Em se não comprovando a ocorrência de focos, nós vamos ser muito beneficiados, porque dos grandes países exportadores, somente o Brasil, dos grandes, é que não teve nenhuma ocorrência de influenza nos seus plantéis. E nem em ave silvestre, né? Aqui no Brasil a gente também não tem, né? Perdão, Letícia, eu não entendi a pergunta. E nem em aves silvestres aqui no Brasil. A gente teve uma declaração do ministro Carlos Fávaro nos últimos dias de que havia tido suspeitas de casos que foram descartadas depois de análise laboratorial. Então a gente não tem casos nem em aves silvestres, sequer então em granjas comerciais, né? Bem como no próprio Uruguai, na própria Argentina, não são casos que ocorreram em granjas comerciais, né? De Sim, produção foram industrial. aves silvestres também. Então, de que forma que isso pode beneficiar o Brasil? Seja na produção de pintinhos de corte ou seja na questão das exportações, Paulo, como que você vê se isso pode então impulsionar e, por outro lado, caso haja então a entrada dessa doença aqui no Brasil, quais são as medidas então por parte da Apinco, né, a orientação então para os matrizeiros, o que está sendo feito enquanto instituição? Letícia e todos que nos ouvem, o pessoal do Ministério da Agricultura, das defesas estaduais, o pessoal da BPA tem trabalhado com uma intensidade muito grande e não é pelo fato dela já estar se aproximando, mas isso já é um trabalho que vem sido feito já há 2, 3 anos. Se houver ocorrência de influenza aqui no nosso país, obviamente que isso vai atrapalhar bastante. Mas eu gostaria de lembrar a você, algo que nós falamos antes agora da entrevista, um fato curioso. O Brasil é um dos 3 maiores produtores de carne de frango do mundo. Brasil, Estados Unidos e China. De 1/3 da nossa produção brasileira é exportada. E, coincidentemente, 1/3 do que o mundo importa de carne de frango sai daqui do Brasil. Né? Então, nós estamos na seguinte situação. Se tiver algum foco de influenza, vai haver alguma dificuldade comercial. Porém, vamos lembrar que todos os demais grandes exportadores do mundo já estão positivos para a influenza. E seguem exportando. Estados Unidos, Tailândia, União Europeia, seguem exportando. Num primeiro momento haverá muita pressão, provavelmente,
vai haver uma disponibilidade muito maior de frango internamente, caso haja algum bloqueio, alguma restrição ao Brasil. Mas eu tenho certeza absoluta de que isso aí vai ser questão de tempo, porque se um terço do mundo depende do nosso frango, eles não têm onde buscar frango. Não tem outro jeito, eles vão buscar né? onde? Nos Estados Unidos, que já está positivo para a influenza, vão na União Europeia, que além de estar positiva para a influenza, tem um custo, com essa história toda da Ucrânia, que é um grande produtor de grãos, o custo do frango deles é muito mais alto que o nosso. E eles já estão positivos. Então, eu vejo que, assim, numa situação geopolítica, vamos enfrentar dificuldades se isso acontecer, porém, eu acho que nós temos, para usar um ditado popular, cartas mais fortes na mão do que os nossos importadores. Porque eles não têm onde buscar. Vão deixar a população passando fome? E terá de haver, então, um exercício também, além dessa questão, né, desse manejo sanitário, né, de repente isolar áreas, pontos, né, de possível surgimento de influenza aviária, um exercício de diplomacia, né, José Paulo, como você está trazendo aí, né? Pisar em ovos, né, literalmente, né, porque os nossos compradores, né, principalmente os chineses, eles são muito habilidosos, né? 3.000 anos atrás, eles já negociavam com o Marco Polo para vender especiarias para ele, né? Gostam de renegociar um contrato, né, José Paulo? Baixar um preço, né? Pois é, eu acho que todo mundo lembra, há alguns anos atrás, quando acharam lá 3 grãos de soja transgênica no meio de uma carga de não sei quantas mil toneladas de soja. Foi o suficiente para haver restrição e tal, né? Até o momento que se baixou o preço e aí a soja pôde entrar lá, né? Então, eles são muito habilidosos, né? Eles são mercadores há milênios, né? Bom, então, a respeito dessa questão de influenza aviária, a gente precisa, de fato, né, aguardar, ver os desdobramentos do que vai acontecer, torcer para que as medidas de biosseguridade que já vêm sendo tomadas por todo o setor avícola do Brasil sejam eficazes, né, José Paulo? E aí, então, a gente segue acompanhando, então, como que vai ser, vão ficando os alojamentos, como que isso vai mexendo com os preços. E por falar nisso, esse fechamento do ano de 2022, né, que a gente teve, voltando um pouquinho lá atrás, a hora que a gente estava falando dos números, a gente entrou nesse ano de 2023 com o preço do frango ainda dando uma patinada. Isso tem alguma coisa a ver com a questão desses alojamentos que aumentaram no segundo semestre? Sim, sim. No final do ano, assim, o setor pisou no acelerador de uma forma um pouco, não vou falar, né, para não usar uma palavra adequada, Mais uma forma empolgados, um né? pouco, eu não diria irresponsável, mas uma forma assim, talvez exageradamente otimista, porque então o alojamento realmente de dezembro foi um alojamento que superou em muito os 600 milhões, a despeito da exportação de frango, de carne de frango em janeiro ter sido muito boa, mas a disponibilidade interna aumentou acima do recomendável. E aí isso aí Não tem jeito, né? é preço, vai via preço, né? Não tem outra. Lei de oferta e demanda, né? É a lei magna do mercado, né? E essa nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado, nem o STF, nem ninguém revoga, viu? Essa aí não tem jeito. Essa existe desde que o mundo é mundo, né? Exatamente. É isso Certo. aí. José Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Esteja mais vezes aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, essas informações que ajudam muito a gente a ter uma noção, né, desse balizamento do mercado e para onde, então, os preços do frango, de ovos, para onde que tudo vai caminhando, né? Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Desejo a todos aí que nos ouvem, a vocês aí da equipe, um bom período de carnavalesco também. Descansem, carreguem as baterias e vamos que vamos. Depois do carnaval estamos na ativa novamente. Aliás, continuamos sempre no carnaval também, na ativa. Sempre. Até aqui no Notícias Agrícolas a gente não para. Tá bom.
Tchau, gente. Tchau, tchau. Prazer, obrigado. Tchau. Tá aí, então, estivemos com o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da APINCO, Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte, nos trazendo, portanto, uma prévia do balanço que está prestes a ser consolidado do fechamento do ano de 2022. De acordo com ele, foi uma média mensal de alojamento Brasil, né? Então, para toda a produção brasileira de frango, de 575 mil aves por mês. E isso então teve algumas nuances ao longo do ano, segundo ele. No primeiro semestre houve uma queda nos alojamentos em torno de 3%, e isso, segundo ele, vem muito em linha com o que já vinha acontecendo em 2021, uma questão de produtividade, de baixa produtividade das matrizes. E no segundo semestre isso já deu uma virada, né? Os próprios matrizeiros, né, como o setor chama, foram aí fazendo melhorias, então, e esses alojamentos, essa oferta aumentou e os alojamentos também aumentaram um pouco mais de 1%, cerca de 1,6% de aumento no segundo semestre, que acabou compensando, e aí então o ano de 2022 deve fechar com 6.870.000 aves alojadas, contra então 6.952 milhões de aves alojadas em 2021, uma queda aí de cerca de 1%, ou seja, praticamente estabilidade, né? Uma queda muito tímida. E segundo José Paulo, esse aumento que a gente teve no segundo semestre nos alojamentos acabaram influenciando, claro, nos preços agora na entrada desse ano de 2023. Segundo ele, no mês de dezembro, as granjas, né, acabaram pisando um pouco no acelerador, com um pouco mais de empolgação, alojando um pouco mais de aves, e isso, claro, gerou uma disponibilidade interna, apesar das nossas exportações muito positivas no ano passado e também no começo desse ano, acabou gerando uma disponibilidade interna, de carne de frango um pouco maior do que a demanda poderia absorver, por isso que a gente viu os preços ainda patinando aqui no mercado interno. E outro assunto que o Paulo trouxe também à tona foi justamente a questão da influenza aviária, algo que a gente tem acompanhado muito de perto aqui no Notícias Agrícolas, trazendo para vocês então sempre, né, as novidades, em qual país tem surgido surtos de gripe aviária, quais são as medidas aqui que o Brasil está tomando para se blindar da chegada dessa doença. E o José Paulo, ele explica, né, que caso haja um surto de influenza aviária aqui no Brasil, é claro que isso pode prejudicar, né, tanto pela questão da mortandade de aves, prejudicar a saúde das aves, como também a questão da disponibilidade interna, que ficaria mais carne aqui no Brasil, porque poderia gerar um problema para as exportações, mas aí ele levanta outra bola. Se o Brasil, se o mundo, né, absorve um terço do que o Brasil exporta de carne de frango, então, se o Brasil tivesse que parar de exportar, de onde então que os países compradores de carne de frango comprariam essa proteína? Então ele lançou, né, essa questão, trouxe ainda inclusive informações de que países que contam com casos ativos de influenza aviária seguem exportando carne de frango, ou seja, será um exercício aí de geopolítica, de diplomacia, né, e para tentar então manter as relações comerciais caso haja algum caso aqui no Brasil. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.